Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu já até ministrei, falei sobre ele aqui, essa semana estudando de novo e pesquisando um pouquinho mais, a gente vê como a palavra de Deus se renova, como ela é viva, como ela é eficaz. Eu estava estudando de novo sobre Naamã, uma vez que eu falei da gente falar de casas, e meu coração veio logo Naamã. A gente pode falar de Zaqueu, a gente pode falar de tantas outras casas, e tantas famílias, mas a primeira passagem, a primeira palavra, o primeiro nome que veio ao meu coração foi sobre Naamã. Por que Naamã? Abre sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Segunda Reis 5:1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. É tão contundente a gente parar para estudar a vida de Naamã no contexto familiar. No contexto familiar. Eu pesquisei para saber o que quer dizer Naamã. O nome Naamã. O nome dele quer dizer amabilidade. Era amável. E isso mostra um pouco do que era Naamã. Porque ele era um homem amável. E quando a gente lê nesse versículo, que diz que ele era grande, a palavra aqui é gadol. Quer dizer alguém de muito respeito, alguém de honra. Era uma pessoa muito conceituada. Naamã era conhecido e reconhecido por as suas atitudes, por ser um homem correto. Ele era conhecido pelo seu caráter. Ele estava na Síria, era comandante do rei da Síria, era uma espécie de general de guerra, mas era amável. Eu não sei, por que Naamã tantas vitórias? Porque Deus dava vitória à Síria através dele. Quando eu vejo aqui, porque por ele o Senhor, a palavra Senhor aqui não é uma palavra como tem muitas traduções de Deus, como Elohim, que pode ser qualquer tipo de Deus, mas aqui a palavra é traduzida por Jeová, Yahvé, que é tudo a mesma coisa. Então quem dava vitória à Síria através de Naamã era o nosso Deus, era o Deus Todo-Poderoso. Naamã, um homem conceituado, conhecido, reconhecido, ele era abençoado por Deus, pelo próprio Deus. Não eram suas capacidades humanas, sua estratégia. Não, quem abençoava Naamã era Deus. Naamã tinha muitas capacidades, tinha um currículo invejável, e era um homem de família. Quer dizer, quando a gente começa a ler isso aqui, tudo iria bem no seu currículo, se não tivesse essa bendita vírgula e esse porém. Você já viu quando uma pessoa elogia muito outra pessoa, quando ele coloca a vírgula, ele diz: mas eu não sei você, mas para mim a gente esquece tudo que está no passado. Dizer, poxa, fulano de tal, ele é muito inteligente, ele é trabalhador, ele é uma pessoa respeitadora, ele é de família, ele chega cedo no trabalho, mas quando falo mais, nós esquecemos tudo e nos concentramos naquilo que vem depois do mais, naquilo que vem depois do porém. Aí você pode dizer, fulano é trabalhador, é muito inteligente, determinado, tem muita garra, mas ele tem um mau costume de mexer nas coisas dos outros. Você nunca vai lembrar das coisas boas daquela pessoa, você só vai lembrar que ele tem um mau costume. Ninguém lembra das qualidades de Naamã. Pouco se fala ou pouco se estuda até que ele era um homem amável, querido. Pessoas amáveis são pessoas queridas, irmãos. Pessoas que todo mundo gosta. Ele não era um comandante tirano que, agia sempre na soberba. Não, Naamã era amável. O nome dele já diz amabilidade.
Agora um homem, pai de família, amável, talentoso, sabe, estrategista, vencedor, ele recebe da Bíblia um título de herói. Você sabe o que é isso? A palavra de Deus dizer que uma pessoa é um herói. Porém, esse porém joga tudo isso por baixo. Esse porém tira toda a alegria dessa conquista, porque diz: porém, ele era leproso. Por que Naamã era leproso? Por que tantas qualidades? A lepra de Naamã era escondida. Sim, ele jamais seria considerado herói ou estaria à frente de qualquer coisa se todos soubessem da sua lepra. Porque lepra, até hoje, há um certo preconceito com hanseníase, até hoje. Mas naquele tempo, queridos, ninguém conversava, tocava com a pessoa que era leprosa. Como ele obteria respeito onde ele vivia, na sociedade que vivia, no seu trabalho, numa época em que as pessoas tinham um verdadeiro horror a quem tivesse lepra? Era banido do meio da sociedade, era jogado para uma cidade só de leprosos. Agora eu quero imaginar a família de Naamã. Quando eu estava estudando, pensando nisso, escrevendo, porque é interessante como que eu preparo os estudos que Deus põe no meu coração. Eu começo a pensar e aquilo vou pensando e vou orando, e depois vejo uma coisa, outra coisa. Quando eu vou escrever, já está tudo no coração. E se eu não escrever, eu perco a ponta do cipó. E numa dessas noites aí, eu falei: puxa vida, olha a família de Naamã. Um homem tão bom, um homem reconhecido por suas qualidades, pelo seu caráter, por fazer as coisas certas, reconhecido, chamado de amável, e tinha nele algo que humilhava ele ao extremo, porque ele não podia deixar que alguém soubesse disso. A lepra para nós, quando a gente vê na Bíblia, é sinônimo de quê? Pode falar aí. Pecado. Então é algo escondido que envergonhava e que derrotava Naamã, que fazia com que, apesar dele ser conhecido como herói, apesar dele ter qualidades tremendas, fazia com que ele se sentisse diminuído, humilhado, menor do que os outros. Eu tenho certeza que Naamã preferiria ser um soldado raso do exército do que ser um general com lepra. A lepra, as fraquezas, as debilidades, elas roubam a nossa alegria de tal forma que a pessoa preferiria não ter conquistado nada. Às vezes traumas, dores na alma. Era melhor se não tivesse nada, mas tivesse paz, porque Naamã não tinha. Eu imagino que quando uma pessoa de alguma forma o elogiava e prestava continência, ou o rei dizia assim: parabéns Naamã por mais uma vitória, ou alguém dizia: oh comandante, nós vencemos mais uma. A alma de Naamã ia lá na lepra. Aí ele pensar: de que adianta tudo isso? De que adianta tanta coisa se eu sou leproso? De que adianta? Tudo iria bem no seu currículo se não tivesse esse porém. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tem ciência de tudo. Nada há oculto para Deus que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Diz em Lucas 10:17, tudo que hoje é escondido um dia vai ser revelado para todos, amém? Isso é terrível.
A gente não fala isso com alegria, tanto que quase ninguém diz amém. Eu quero dizer que tudo, não precisa nem dizer amém não, para me enganar, para me agradar não, mas tudo que há escondido será revelado. Jesus disse, até as lepras escondidas, que nós às vezes trancamos as 7 chaves, os comportamentos, as situações, que ninguém mais sabe, pois quem te conhece é você e Deus. Por mais que Esté me conheça, sendo minha parceira, minha amiga, minha companheira, minha namorada, minha esposa, ela não me conhece 100%. Quem me conhece além de mim é Deus. Quem te conhece além de você mesmo é Deus. Eu não sei como você se vê, se as suas conquistas quais são, e de que maneira você olha, mas eu sei que Naamã era o chefe de uma família, e eu tenho absoluta certeza que sua casa era afetada por essa lepra. Porque imagine a lepra do sacerdote, a lepra do chefe da família, que todos consideravam um herói, que todos viam, mas que ele sabia o que ele tinha. Naamã vivia envergonhado de si mesmo, como se diz em Venezuela, vergonzado, ia com vergonha do que ele tinha, porque aos olhos de todos ele era grande. Agora imagine como era o convívio familiar de Naamã. Todo segredo maltrata nosso coração, irmãos. Toda lepra escondida destrói a nossa alegria. Toda frustração, todo trauma, toda dor que não é curada, que não é exposta para ser curada, ela rouba a nossa alegria, maltrata nosso coração. Imagine Naamã chegar em casa depois de um dia de trabalho e não poder desfrutar 100% da alegria da família, porque a lepra era contagiosa. Ele não era banido por causa de ser escondido, mas eu não acredito que ele tinha as mesmas liberdades. Imagine o convívio de Naamã com a esposa. Se tem filhos eu não sei, não relata aqui, mas imagine-se como conviver se a lepra toma conta de você. Tem pessoas que têm coisas na vida deles que ninguém sabe e que vai corroendo ele como um câncer, que vai roubando a alegria, roubando a conquista. Por mais que a pessoa seja conquistador ou conquistadora, que tenha alcançado os seus sucessos em alguma área da vida, mas se sente humilhado porque tem algo na vida dele que o envergonha, ou na vida dela. Naamã tinha tudo para, ser o homem mais feliz do mundo, mas eu posso lhe garantir que ele não era. Era herói, vencedor, próspero, mas não era feliz. Não era feliz porque escondido, sem que ninguém soubesse, tinha uma parte de Naamã que o envergonhava. Quantas famílias estão vivendo aprisionadas? Quantas casas estão vivendo debaixo de maldição? Porque tem coisas que não foram curadas 100%, porque há situações escondidas. Aí a gente quer a libertação, a gente quer a bênção, a gente quer a alegria. As pessoas que viam Naamã não faziam a menor ideia de que debaixo daquele manto, daquela farda, daquelas medalhas, tinha um leproso. Tinha um leproso. Um homem que já tinha alcançado grandes níveis, mas era envergonhado, humilhado,
Assim era Naamã. Quando uma pessoa tem uma dor na alma, por uma humilhação, por conta de um pecado, ou algo que já lhe fizeram, que você guarda e ninguém sabe, você não tem que contar o que você fez, uma lepra, a palavra mais correta é essa, uma lepra na alma, você não se sente, quando recebe um elogio, você não fica nem confortável, porque você se acha indigno daquilo. Você pensa assim: será que se soubesse que eu tenho isso, ou que eu sou isso, ou que eu penso isso, ou que eu passei por isso, ou porque na minha alma tem isso, será que ia continuar assim, me tratando desse jeito? Será que continuaria me achando que eu sou isso, se soubesse como é a minha vida? Tem casas assim, irmãos, que as pessoas fora são verdadeiros conquistadores. Lá no trabalho, na faculdade, quem te vê olha assim e diz: poxa, você é tão, você não sei o quê. Mas você sabe como é a sua casa, você sabe como é a sua família. E você pensa: será que se soubesse que lá em casa é assim? Tem líderes assim, tem pastores assim, que as pessoas elogiam, mas será que se soubesse que eu tenho isso, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, ou eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa debilidade, eu tenho essa lepra, será que continuaria me respeitando, me elogiando, me amando, sendo eu quem sou de verdade, sendo a minha casa quem é de verdade? As pessoas usam máscaras. Naamã era um homem de valores, mas era leproso. Isso envergonhava ele. Sua casa vivia sob um manto de uma mentira, uma máscara. Apesar de ser tudo verdade acerca das suas qualidades. Naamã era herói. Mas as pessoas não tinham ideia disso. Quem tem uma lepra escondida vive debaixo de angústias. Mas eu tenho certeza que nesses 7 domingos Deus vai limpar muitos lares aqui. Muitos corações serão limpos, restaurados, completamente reedificados para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Naamã trocaria tudo que ele já tinha conquistado para ser limpo, pela libertação daquele jugo, pela libertação da sua alma. Se alguém dissesse para ele: olha, você não vai perder tudo, você não vai ter nada mais, você vai começar de novo do zero, mas você vai ser limpo, eu tenho certeza que ele diria: eu quero. Porque nenhuma conquista tem valor quando a alma está leprosa, envergonha. E a libertação na vida de Naamã só aconteceu depois que ele reconheceu o poder de Deus, reconheceu o Deus de Israel, porque enquanto ele lutava sozinho com sua lepra, sua família sofria. Ninguém que tem uma lepra escondida consegue ser feliz, irmãos. Pode ficar rico, pode não faltar nada, mas a lepra, ela corrói. Assim como a lepra física, ela vai comendo o corpo da pessoa, vai destruindo as células. A lepra emocional e espiritual faz a mesma coisa com a alma. Ela humilha, faz com que a pessoa não dê valor a nada que tenha. Às vezes eu fico pensando: será que Naamã também não era um herói de guerra porque ele não tinha medo de morrer? Porque pessoas angustiadas pouco estão aí se vai viver ou vai morrer. Tem gente até que deseja a morte. Mas para Naamã ser curado, ele teve que expor sua lepra. Gente, quando você fala isso para uma pessoa que tem uma lepra escondida, entra um desespero na alma da pessoa. Contar para alguém o que eu vivo, falar para alguém do que eu estou passando. Você sabe por quê que eu acredito em tratamentos psicológicos? Sou pastor e acredito. Eu até
encaminho pessoas. Porque não é nem por aquilo que vai ouvir, mas porque pode falar. Aqui é a doutora Marcilene, né? Se formando esse ano em psicologia. Quando a pessoa coloca para fora aquilo que está dentro da sua alma, que expõe a sua lepra, ela deu um passo gigantesco na direção da sua cura. Porque as pessoas não querem, eles querem esconder. Coloca uma camisa, coloca mais um manto, coloca uma farda, coloca uma jaqueta, coloca medalhas de conquistas, que fez disso, que fez daquilo. Tem gente que se mata para conquistar no trabalho, às vezes até numa faculdade, porque na verdade essa pessoa só quer esconder a sua frustração, sua lepra, sua derrota. Ele quer esconder com medalhas que alcança aqui, nunca fica satisfeito com o que faz e começa a fazer mais, porque a lepra vai corroendo as suas emoções. Naamã, quando encontra-se com Deus, depois de que a menina convence ele, e fala do amor de Deus, de quem é Deus, do que Deus faz, Naamã teve que se expor. E ele procurou um emissário de Deus, um profeta. Hoje é dia do pastor, quem sabia disso? 16 pessoas. Hoje é o dia do pastor, dia nacional. Não é feriado, porque domingo já não precisa de feriado, mas hoje é o dia do pastor. Naamã encontrou um pastor. Eu não sei você, mas eu já fui curado de tanta lepra porque Deus usou alguém. Talvez você diga assim: aposta, eu nunca tive lepra. Ah, tem mais uma, mentira. Mas não tem um ser humano que não tenha suas fragilidades, suas fraquezas, seus traumas. Quem nunca foi traumatizado, irmão? Quem nunca foi ferido? Nessa viagem minha para o Rio de Janeiro, eu contei aqui, eu terminei de pregar e sobe um cara alto assim no altar, junto com outro, e o rapaz que me falou: você lembra de mim? Eu falei: rapaz, isso é um pecado, isso é uma maldade muito grande que faz com a gente, irmão. Aí eu vou pregar no lugar, a pessoa: o senhor lembra de mim? Eu não estou lembrando nem da minha mulher. Você lembra de mim? Não. Há 20 anos atrás, o senhor passou numa rua, o senhor pegou um táxi, passou na rua que tinha um vendedor, era eu, um vendedor de sorvete. Mas nesse caso não. Quando aquele cara se apresentou, na mesma hora minha alma, aquele gatilho. Mas eu sei quem é, mas eu falei assim: não, me ajuda. Se eu sou o boy, apelido dele, quando menino. Eu olhei para ele, falei: rapaz, tu é o boy? Ele disse: sou. Você não tem ideia como eu quis te matar, rapaz. Ele me olhou arregalado. Eu digo: cara, eu passei um carnaval inteiro com a arma na cintura procurando para te matar. Ele diz: não, por que eu ia morrer inocente no final. Eu falei: você me bateu, rapaz. Ele diz: não, rapaz, você é mais velho do que eu, como é que eu ia te bater? Eu olhei o tamanho dele e pensei: mas você sempre foi mais forte que eu. Ele diz: não fui eu não. Eu falei: foi. Ele diz: não, deve ter sido meu irmão. Papo dele. A minha alma foi lá quando eu tinha meus 14 anos, que eu tomei minha primeira surra na briga. Mas não foi uma surra simples, foi uma surra humilhante. Os caras só me batessem, mas não. Ele sentou em cima do meu peito, botou um joelho num braço, outro joelho na outra e deu na minha cara. Depois de dar na minha cara, ele cuspiu em mim. Pensa, irmão, se eu não ia matar esse cara. Eu fiz dos próximos 3 anos que eu tive naquela cidade uma busca para matar ele. Eu não era violento, não, nunca fui bom. Eu não posso mentir. Mas como a alma da gente busca, como eu tinha vergonha disso, de ter apanhado desse jeito. Eu entrei numa aula de karatê, sabe, fui fazer karatê, aprender só para dar uma coça nele. Já estava com uma faixa laranja, ia passar para a faixa roxa. Aí o cara o mestre acertou uma pesada na minha boca que eu desmaiei. Aí eu falei: quer saber, eu vou comprar um revólver. É assim a vida. Tudo por causa de uma
dor, um trauma, uma lepra. Graças a Deus eu não encontrei ele, que ele é crente hoje. Eu falei, rapaz, você ia morrer sem salvação, né? Ao menos se você já tivesse crente. Ele disse, não fui eu não. Falei comigo, pilantra, me bate agora, ainda fica negando. Pede perdão, rapaz, né? Pediu não, mas eu já perdoei. Mas tem coisas às vezes que a gente faz. Eu carreguei uma outra dor no meu coração. Hoje parece meu dia dia do pastor, posso falar o que eu quiser, não posso? Meu pai, estava chovendo, era menino, tinha uns 5 anos de idade. Aí ele falou, vai pegar esse pintinho que está piando lá fora. E eu saí na chuva, me deu tanta raiva aquele pintinho piando, que eu vinha assim na cara do pintinho, pafo, 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 pafo. Quando eu entrei dentro de casa, o pintinho estava morto. Irmão, eu queria que aquele bichinho ressuscitasse. Eu não apanhei por causa disso, mas eu me senti tão mal. Eu cresci na minha infância pensando num pintinho que eu matei de raiva porque fui na chuva. Deixa eu te falar algo. Tem coisas simples e tem coisas difíceis. Tem coisas ruins que a gente faz que ficam guardadas na nossa alma. São lepras. Participei de coisas terríveis com os meninos da idade. Eu morava na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Já era perigoso lá. Hoje está muito pior. Mas essas coisas humilham. Sofrido um trauma, qualquer dor que fique instalada na sua alma, se não for exposta, não tem cura. Não tem cura. Ter batido em alguém, pago um aborto, matado alguém, violentado alguém, pessoas fazem coisas ruins. Ou tem um vício, sabe? Aí as casas são todas elas sobrecarregadas, porque enquanto tem essa brecha, enquanto tem essa lepra escondida dentro da família, todo mundo sofre. Imagina como sofria a família de Naamã. Meu Deus, quem tem um pai leproso, irmão, um esposo leproso, uma esposa leprosa, pessoas que têm essas mazelas na alma, elas não conseguem amar da maneira correta porque elas não se amam. E nem consegue receber amor. Por mais que você dê amor para uma pessoa leprosa, ela não recebe. Ela não recebe porque ela não se ama, não se perdoa. Imagine a casa de Naamã como era. Não tinha alegria. Podia ter dinheiro, podia ter tudo, mas não tinha paz por causa da lepra que estava instalada. Eu quero profetizar que nesses 7 domingos Deus vai limpar as casas desse ministério. Deus vai trazer um manto de cura e a alegria de Deus vai inundar as casas, a alegria da salvação vai inundar. Nós veremos homens libertos, mulheres libertas, completamente restaurados para a glória do santo nome de Jesus. A lepra, ela destrói. Naamã procura um profeta. O profeta nem recebe, porque era profeta, né? Se fosse pastor, receberia. Mas, apesar da grosseria do profeta, posso assim dizer, Deus queria curar a alma de Naamã. Ei, Deus queria curar Naamã. Por que não curou antes? Porque ele nunca tinha sido exposto, porque ele não tinha tido contato com Deus através de um sacerdote, de um profeta, de um apóstolo, de um evangelista. E quando ele vai até o profeta diz para ele: mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Eu parei, por que mergulhar 7 vezes no Jordão? O que é a água para nós, irmãos? No sentido bíblico, água é vida, água é tudo, mas água é a palavra.
A água é a palavra de Deus. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles, lá em João 15, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Então Naamã precisava ser exposto à água, que para nós é a palavra. Para curar a lepra tem que ser exposto à palavra de Deus, e por 7 domingos, serão 7 mergulhos na palavra. Todos os domingos, a partir do domingo que vem, nós vamos mergulhar na palavra, e Deus vai limpar corações, vai limpar famílias, vai restaurar relacionamentos. Diga amém. Por que Naamã não foi limpo no primeiro mergulho? O profeta diz: mergulha 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. Porque esse é um mergulho que não pode parar. Mas profeticamente falando, eu quero dizer que quem fizer os 7 domingos da palavra, no mergulho na palavra, vai ser restaurado das lepras. Como sacerdote, eu quero profetizar que Deus vai limpar lepras de relacionamentos aqui. Deus vai limpar lepras de família. Deus vai limpar lepras de casais. Deus vai limpar lepras de filhos. Deus vai limpar lepras de mãe, lepras de esposa, de esposo, de pai. Porque Deus é Deus. E não vamos poder chegar no último dia e dizer: vocês já estão limpos pela palavra. Pela palavra. O que tira as nossas lepras espirituais e emocionais é a palavra de Deus. Temos que mergulhar nela. A palavra de Deus vai limpando nossas consciências. Os discípulos que andaram com Jesus, coisa tremenda. Ouçam, eles eram perfeitos? Não, ninguém é. Quando Jesus disse isso, que dizia assim: vocês não vão ter mais nenhum erro? Claro que não. Depois disso, Pedro negou, os outros fugiram, Judas traiu. Depois disso, depois de estar limpo, então a pessoa depois de estar limpa pode se sujar de novo. Mas eles foram limpos. Jesus pôde olhar para eles assim: vocês já estão limpos. Gente, como é bom. Eu não sei se você, claro que sim, já fez alguma coisa, trabalhou muito, está todo sujo, né? Todo sujo, e depois você vai lá e toma aquele banho de verdade, que escova a unha, que escova o pé, que passa a bucha nas costas, que se limpa mesmo. Não aquela aguinha que você joga na cabeça assim, só para vir para a reunião, né? Não, falando de banho de verdade, aquele banho assim, sabe, que quando termina você olha para você mesmo assim, você se ama mais. Você diz: puxa, graças a Deus, né? Não sei se você já mexeu com óleo queimado, com graxa. Eu me lembro quando eu trabalhava com pré-moldados, que eu tinha uma fabriqueta de pré-moldados, que usava óleo queimado nas formas. A unha ficava tudo cheia de óleo queimado. Eu pegava sabão em pó e escova até limpar tudo. Porque assim o sabugo da unha aqui do lado é difícil de limpar, dá vontade de cortar fora. Mas se cada vez que eu sujasse, eu cortasse, eu não tinha mais dedo. Então tinha que esfregar até limpar. Mas quando você se limpa, você sente assim aliviado. Quando a gente está limpo, é uma sensação de bem-estar. Assim também é a alma da gente. Quando você se limpa de uma lepra que está corroendo a sua alma, algo escondido, algo que tem te humilhado, te envergonhado, você fica bem, você fica leve. Aí você pode desfrutar da alegria de Deus na sua vida. Naamã vai lá e dá um mergulho. Eu não sei se Deus vai limpar a sua vida, a sua casa, a sua família na primeira noite, no primeiro domingo de oração aqui. Mas eu sei que nós vamos mergulhar os 7 domingos, porque Naamã mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando ele mergulhou a 7ª vez, a palavra de Deus diz que ele saiu dali, a pele dele como de uma criança. Diga amém. Ele rejuvenesceu. Saiu limpo. Saiu limpo. Quanto mais você mergulhar na palavra, você mergulha na essência de Deus. Por
porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa, queridos. O livro de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra estava no princípio, a palavra está conosco agora, e ela estará para sempre. Agora deixa eu te falar algo sério. Não adianta você lutar com as suas lepras sozinho. Quantas vezes você já foi derrotado pela sua própria alma, porque não teve coragem de expor? Você está dentro da casa de Deus, você vai estar aqui dentro da casa de Deus, buscando a Deus, e Deus vai trazer cura para a sua alma. Diga amém. A palavra de Deus, ela é para nos libertar, para nos curar. Quando você lê a Bíblia te lê. Tem gente aqui que há muito tempo, ouçam, tem gente aqui que há muito tempo não tem uma alegria verdadeira. Tem uma alegriazinha numa conquista, mas porque a alma está presa. A alma está presa. Tem vergonha de algumas coisas, e é como se estivesse carregando uma lepra no seu corpo. Mas eu quero te dizer que Deus vai limpar corações. Naamã sai dali, meu Deus, eu fico imaginando a casa de Naamã. Ele sai dali, volta ao profeta e quer dar vestes festivas, quer dar prata, quer dar ouro, quer dar presente. O profeta: não quero nada não. Quero nada não. Naamã diz assim: eu só queria levar um pouco de terra daqui, porque quando eu for adorar a Deus, eu quero alguma coisa daqui. Alguma coisa. Imagina quando Naamã chegou em casa, irmãos. Poder chamar a família e dizer: olha, aqui ó, tem mais nada, eu fui curado. Tem homens, pais de família, mulheres, que virão aqui e voltarão para os seus lares completamente transformados, porque a glória de Deus vai limpar o coração deles. Tem pais que espancam seus filhos em demasia, por causa do trauma de ter sido espancado quando era criança. Não consegue se libertar desse ciclo e vai passando. Tem pai que não sabe se relacionar com os filhos por causa da lepra. Tem mulheres que não conseguem ser realizadas na sua vida conjugal, íntima, por causa da lepra do passado, por causa do trauma. Mas eu quero dizer, serão 7 domingos onde Deus vai limpar toda a lepra. Não, você não ouviu não. Deus vai limpar toda a lepra. E você vai poder dizer assim: entra na minha casa, Senhor. Entra, limpa tudo, opera e tudo. E eu quero te dizer, domingo que vem começa o primeiro mergulho. Primeiro mergulho. Ah, não é hoje não, apóstolo? Não, hoje é só uma preparação. É uma pré-campanha. Domingo que vem vai começar um tempo novo na sua família. Diga amém. Então vamos orar pela família de mais uma vez. Agora você não vai segurar a mão de ninguém. Agora você vai orar pela sua. Fique de pé, por favor. Tem tantas casas, irmãos, sofrendo tanto, com alcoolismo, com drogas, um espírito de miséria dentro da casa, porque tem lepras, mas hoje a gente já vai pedir a Deus que comece a preparar as casas. Na verdade, eu quero pedir a Deus que dê graça a você quando você convidar uma família para vir. Você conhece uma família que está sofrendo, tenha certeza, é lepra, chame eles para vir. Diga assim: são apenas 7 domingos. 7 domingos você vai mergulhar na bênção. Feche os seus olhos, comece a orar pela sua família nessa hora.